Então, bom dia para todo mundo que assiste a gente agora pelo canal da Protier. Eu tenho o imenso prazer de falar hoje, nesse momento, com a Agnes, que é uma nutri show de bola. Vocês vão ver aqui ao longo da conversa como que a Agnes é qualificada, entende não só da alimentação num sentido, vai até ser redundante, né? Mas no sentido nutricional, no sentido componentes, mas assim, no sentido comportamental, no sentido respeito ao processo de alimentação, enquanto isso faz toda a diferença na nossa vida. Já faz por isso na vida dos adultos, mas eu diria que na vida das crianças faz uma diferença realmente que a gente leva para a vida. A Agnes, eu já tive o prazer, tenho o prazer, na verdade, ela é a nutri da nossa família, tenho o prazer de estar com ela como cliente, e agora o prazer de estar com ela como colega de trabalho aqui, fazendo essa live e trazendo essa informação para todos os pros, né, pros que estão ouvindo a gente e que vão poder ver essa live ao vivo ou depois. Então, Agnes, vou deixar a palavra com você. Bom dia, agradeço o convite. Acho que para mim é sempre um privilégio e um prazer falar da nutrição, da alimentação, né? Principalmente quando a gente pensa nesse nicho, né? Nos nossos clientinhos, né? Nos pacientinhos aí, porque eu vejo não só a importância, mas a demanda mesmo, né? De como que a gente consegue, via alimentação infantil, configurar um adulto com uma boa relação com a comida. Então, espero que seja proveitoso para quem esteja nos ouvindo. Eu acho muito legal, que eu sou mineira, e em Minas a gente chama a professora de tia, e eu morei na Bahia por um ano, e lá é pró, e você fala pro. Eu acho que é muito engraçado isso. E lá em São Paulo eu acho que é prof. Acho super bacana esse negócio. Pois muito legal. Bom, você quer me direcional? Você quer que eu possa começar falando? Porque tem muita coisa para falar. Pode, tem muita coisa. Para quem não sabe, a gente costuma, né, aqui nas lives, conversar com quem vai falar para poder a gente alinhar algumas coisas. E, nossa, tem muita coisa para falar. Tipo, uma hora vai ser muito pouco, mas a gente vai tentar, né? A gente colocar tudo em uma hora. Vamos tentar resumir. Bom, então, assim, eu acho que eu preciso começar falando do quanto que a alimentação ela é importante aí na primeira infância, né? Biologicamente falando, existe uma demanda nutricional, as crianças elas estão em desenvolvimento e crescimento, então é preciso que essas crianças, de fato, consumam nutrientes, né, de maneira equilibrada, que elas atinjam o que a gente chama de demanda nutricional, né? Agora, a gente está falando de uma maneira que parece simples, né? Mas conhecendo o Brasil e a linha da fome e a miséria, né? Então, assim, em termos políticos mesmo, que a gente poderia, né, trazer aqui, a gente sabe o quanto que isso é delicado e complicado, e que muitas crianças, inclusive, vão para a escola mais, né, no interesse dessa alimentação, dessa refeição, né? Quando a gente fala de escola pública, né? Escolas, né, de estaduais, municipais, do que, às vezes, do próprio ensino. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da alimentação escolar, porque depende muito do público, né? Então, eu estou falando de uma escola, de uma zona, né, de periferia, estou falando de uma escola particular, então, tudo vai, né, a linguagem muda, o que a gente traz aqui vai mudar de acordo com esse público mesmo, né? Eu vou tentar ser o mais abrangente possível, mas algumas coisas vocês vão ver que não vai caber numa escola pública, né, em que os alunos, né, por exemplo, sofrem de uma precariedade maior, né? Talvez isso vai englobar, isso vai ser real e ok numa escola particular, ou numa escola pública, né, em que os alunos têm uma condição melhor e não numa. Então, eu vou tentar fazer essa dança, porque é muito difícil, né? Quando a gente lida com diferenças sociais, né, muito, muito grandes, que é a história do nosso país mesmo. E, Agnes, até uma coisa que eu gosto de falar aqui, a gente busca, né, trazer aqui no canal e trazer pela Protier o que é o correto, né? Qual é o correto a se fazer, qual é o mais respeitoso e mais correto a se fazer com as nossas crianças. Agora, claro, como você falou, a realidade de cada um, que às vezes o correto não é o possível. Às vezes você precisa adaptar para algo que não é o que você gosto sabe. De falar isso, porque uma vez eu dei uma palestra numa universidade sobre introdução alimentar, né, no caso dos bebês.
E eu dei uma palestra falando exatamente isso, que é o correto hoje, né, atualmente falando, bem atualizado, né, colocando o bebê como protagonista e papapá. E dentre as pessoas que me ouviram, estava uma médica pediatra, eu morava no interior de São Paulo na época, hoje eu moro em Belo Horizonte, né, e ela é uma médica, assim, que faz parte de vários programas, uma médica maravilhosa, famosa na cidade. E na hora que abriu ao público, ela falou: olha, nada do que você falou é possível no postinho de saúde. Então, assim, eu achei até rude o jeito que ela falou, né? Eu falei: é uma pena, né, que não seja. Alguma coisa, possivelmente, dá para a gente conversar com as mães que frequentam o posto de saúde, sim, né? Mas é preciso um trabalho para isso. Mas, enfim, eu estou querendo dizer isso até para as pessoas entenderem que pode ser que não tal coisa que eu disser não seja de proveito máximo, né, na instituição que você trabalha, ou que você tem contato, mas traz pelo menos uma perspectiva de pensamento, de, olha, talvez dá para melhorar alguma coisa, não dá para fazer 100%, mas dá para fazer 5%, né, dá para pensar diferente, dá para conversar com os professores, né. Eu já trabalhei como nutricionista em escolas e o meu trabalho sempre foi voltado para os professores, para a qualificação dos professores, porque são eles quem cuidam, né, que estão ali presentes na hora dos lanches. Nessa escola, pelo menos, que eu trabalhei, eram os professores que estavam ali, os próprios educadores, né? Então, a gente sempre trabalhou para como que você tem que olhar para a criança que come muito rápido, que não come nada, né? Enfim, e, bom, é isso, tá? Exatamente. Então, assim, vou falar do que é realmente o legal, assim, né? O como deveria ser. Então, as crianças, elas têm essa necessidade nutricional. O que acontece é que, no Brasil, mesmo sendo um país com muita desnutrição, a gente tem a obesidade infantil em crescimento, não só no Brasil, que isso é um dado estatístico, né, bioestatístico do Brasil e do mundo. Cada vez mais nós temos mais crianças obesas, e o que tem a ver, né, com isso é o alto consumo de alimentos industrializados. E, normalmente, no lanche, é onde os pais realmente liberam. Porque o almoço e o jantar, a gente entende aqui no Brasil que nós temos um modelo de refeição, um dos melhores do mundo, né? Que é o arroz com feijão, uma carninha, uma saladinha, um leguminho. É perfeito nutricionalmente falando, né? Assim, super balanceado mesmo. A gente tem países aí na Europa que nem almoçam, né? Que fazem os brunches deles, né? A gente vai entendendo de densidade nutricional. O Brasil, ele tem um formato muito bom mesmo, tá? Então, o que acontece? Almoço e jantar a gente meio que controla, nutricionalmente falando, e os lanches a gente deixa entrar um docinho, um biscoito recheado, eu não posso falar marcas, né? Uns achocolatados de caixinha, né? A gente vai colocando aqui de forma, não é que a gente está liberando, mas é que a gente sente que é mais tranquilo. E muitas vezes é aí, porque todo dia a criança comendo aquele lanchinho, nutricionalmente falando, desqualificado, isso vai acrescentando em muito o consumo de açúcar, de gordura, o consumo de muitos componentes químicos, corantes, aromatizantes, nitritos, nitratos, alguns componentes que a gente nem consegue falar o nome quando vai ler, tem que ler com atenção, né, que é bem diferente, conservantes mil. E, enfim, isso tudo vai modificando até o paladar da criança, que vai ficando cada vez mais dependente, porque toda essa química, ela acontece para que o alimento fique mais palatável, para que o alimento fique mais fácil de ser consumido, né? Para que ele vicie mesmo o paladar daquela criança. Então, assim, uma boa nutrição não só vai garantir que aquela criança atinja o potencial de crescimento que ela tem, a gente precisa entender que uma criança de pais altos, ela tem um potencial de crescimento para ficar alta. Se ela não tem uma boa nutrição, ou se ela tem uma doença que, né, que infelizmente perturbe o que vai acontecer, esse movimento de crescimento, pode ser que ela não atinja o potencial de crescimento que ela tem, então que ela não fique na altura estimada, esperada, né, que ela alcançasse. Uma criança de pais mais baixos já tem um potencial de crescimento um pouco menor, porém ela tem potencial de crescimento dela. Mesmo que ela vá ficar com uma estatura mais baixa, que a gente espere isso dela, se ela não comer direitinho, pode ser que ela não atinja nem aquela estatura. Então, esse fator nutricional aí, esse estado nutricional, essa garantia de equilíbrio nutricional nos lanches é de muita importância, nas merendas, nas lancheiras, né? Outra coisa é que o desempenho escolar, ele também está atrelado a isso. Então, uma criança que não come bem, que não se alimenta bem, que não se hidrata bem, ela não se concentra na escola. E isso compromete o aprendizado dela também.
né? Agora eu só falei de ambientes biológicos, né? Só falei do que é realmente bioquímico aí da vida, do alimento, do aproveitamento, né, depois que esse alimento entra no corpo, mas a gente tem outras questões para falar, né? Então, por exemplo, as merendas, elas têm, né? Como que vocês chamam aí? É merenda mesmo? Horário da merenda? Merenda mesmo? Elas têm uns Merenda horários. mesmo. Merenda mesmo. É que muda às vezes, né? Elas têm um horário certo para acontecer, né? E eu entendo a importância disso porque a escola tem a rotina escolar, né? Existe uma rotina escolar. Só que, às vezes, tem alguma criança que, por exemplo, os pais, eles fazem questão de tomar café da manhã juntos mais cedo, antes de deixar a criança na escola, por exemplo. Talvez essa criança, na hora do lanche, ela não tá, na hora da merenda, ela não tá com fome, né? Talvez ela esteja com sono, por exemplo, porque aí ela acordou mais cedo do que as outras para tomar esse café da manhã com a família. E ela é colocada, né, para comer ali com as crianças. Não estou falando que essa criança, o ideal do ideal do ideal, do perfeito, seria esse olhar, lógico, totalmente individualizado, mas isso ia interferir demais na rotina escolar. E eu entendo que nós não temos, muitas vezes, nenhum número de professores suficientes para que essa organização aconteça dessa maneira. Esse aqui está precisando dormir, nós vamos dormir. Esse aqui está precisando comer, nós vamos comer. Esse aqui está querendo mais brincar, nós vamos brincar. E eu vejo, não sou professora, mas entendo que existe uma dificuldade para isso, né? Então, assim, o que dentro do que é possível seria legal? A gente entender que aquela criança em si, eu pelo menos não posso ficar estimulando, insistindo demais, ou esperando demais que ela coma naquele momento. Porque aquela criança ali, em questão, já tomou café da manhã com os pais. Então, alguns discursos, algumas falas, como quem não come não cresce, no caso dessa criança, interfere negativamente, né? Então, eu não vou crescer. Ela se sente um pouco separada do grupo todo que come, por exemplo, e ela não tem cognição ainda suficiente para conversar em casa ou com os professores e falar, por exemplo, com os pais que preferem tomar café da manhã na escola para que ela coma com os colegas, ou falar para os professores, olha, eu não estou comendo, mas eu vou crescer, mas é porque eu já comi em casa. E muitas vezes os pais, na correria de trabalho, de rotina, que a gente sabe, né? Eu sou mãe, é sempre atrasado, esqueceu alguma coisa importante, tem que voltar, e tem trabalho, tem que bater cartão, tem trânsito, tem coisas inesperadas que acontecem, uma chuva, que aí o trânsito acabou, mamãe. Às vezes os pais não têm também tempo ou nem lembram da importância que é de saber na escola como é que anda a alimentação, como que é que meu filho come, ele come, ele tem interesse, ele come às vezes, quando ele come melhor, é o que você serve, né, quando é o lanche da escola. Quando eu mando tal coisa, sempre está voltando, e às vezes perguntar, por que volta isso? Ele nem quer tocar? Ele está pegando o lanchinho do colega? O que o colega traz? Será que é mais interessante do que o que eu estou mandando? Então, existem muitas coisas por detrás da alimentação de uma criança na escola que muitas vezes não é discutida. Até porque numa reunião de pais, e isso eu sei porque eu sou mãe, e a escola da minha filha tem trimestralmente reuniões em grupo, nunca se fala sobre alimentação. Não é um tema abordado por eles, nem pela escola, nem pelos pais perguntando, né? E eu tenho muito cuidado, assim, comigo, já que eu sou nutricionista, porque por mim eu só perguntava sobre isso, né? E aí eu fico quieta e às vezes depois, no final, eu só pergunto alguma coisinha, até porque eu faço a opção de eu enviar a lancheira da minha filha, né? É um momento que, inclusive, muito proveitoso aqui em casa, é um momento que ela faz comigo, muitas vezes, a lancheira. Quando ela não faz comigo, ela é consultada o tempo inteiro, então isso me traz praticamente 100% de consumo por parte dela, de aceitação, né? Isso é bem legal quando os pais têm esse tempo em casa, mas aí nós estamos falando de pais, não estamos falando de professores, né? E aí, o que acontece? Às vezes, na reunião, o que os pais querem saber e o que os professores acham que é o que eles devem passar é questão de desempenho escolar mesmo, de aprendizado, se aquela criança em si está entregando o que a gente espera daquela faixa etária, né? Se é motricidade fina, se é um aprendizado de cálculo, se é uma leitura, enfim, de acordo com os projetos que a escola está desenvolvendo, a conversa é sempre sobre isso. E a gente vai deixando a alimentação, né, assim, para os pais, a alimentação enquanto a criança está na escola é responsabilidade da escola, e para a escola, a alimentação é uma coisa dos pais. Eu acho que ainda precisa acontecer
uma coisa que eu até trouxe no material, é como se fosse assim, a estrutura familiar, eu vou colocar menor porque para a criança, vou pôr a criança aqui pequenininha, para a criança, eu acredito que os pais, a família, os irmãos, os avós, eles têm que ter mais importância, sim, do que os professores, né, assim, no coração mesmo delas. Mas a escola tem uma importância grande também na formação da educação. E educação alimentar, que eu odeio o termo educação nutricional, porque quando a gente fala de educação nutricional, a gente tem que falar de nutrientes, né? E quando a gente fala de educação alimentar, a gente tem que falar de alimentos. E com crianças, a gente tem que falar sobre nenhum nutriente. A gente nem deve falar sobre carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, não. A gente deve falar sobre alimentos. Vamos comer banana, vamos comer morango, vamos comer arroz. E, sobretudo, até com os adultos, na minha opinião, a gente tem que falar sobre alimentos também. Mas, enfim. Então, o papel de educação, ele permeia, ele passa pela educação alimentar, né? A escola, junto da família, eles deveriam ser mais unidos para que a criança, né, para que acontecesse um aprendizado para a criança de fato em relação à alimentação, né, para que os hábitos alimentares fossem, né, for uma coisa falando a mesma língua, né, indo para o mesmo, senão vai ficando uma coisa esquisita, a criança ora tem que ficar para cá, hora tem que ficar mais para cá, e ela fica nesse jogo, às vezes em casa é flexível, na escola é rígido, às vezes em casa é rígido, na escola é flexível, e ela fica como se fosse no teatro, assim, aqui eu preciso me comportar de tal maneira para eu ser mais aceita, e aí nós vamos falar sobre essa aceitação à mesa, e aqui eu posso me comportar assim, ou eu devo me comportar assim, para eu ser mais aceita na escola, junto com os meus colegas. Né? Então, assim, falando de aceitação, as crianças, elas passam por um desenvolvimento em relação à alimentação que tem muito a ver com autonomia mesmo, né? Então, quando a criança, ela fala não para algum alimento, e isso pode ter vários motivos, né? Mas um deles, que muitas vezes é dispensado, ninguém pensa a respeito, é que ela está querendo ser autêntica, está querendo imprimir a identidade dela no próprio comer. As crianças não deveriam, a gente não deveria esperar que elas consumissem todo o grupo alimentar, todos os grupos, toda a pirâmide, tudo que é oferecido. Eu não consumo tudo. Você consome tudo, Léa? Você come tudo? Qualquer coisa que eu te der, você vai comer? Porque Não. Não, dependendo do dia, como. dependendo do momento, dependendo, tem vários fatores. Do clima, se é muito quente, se tiver muito frio. Em algum momento da vida eu consumo, tirando carne, que eu sou vegetariana, mas de resto, em algum momento da vida, ou da semana, enfim, eu consumo um pouco de cada coisa, mas não tudo o tempo todo. Exato. Só que você é adulta, e você vai ao supermercado, você vai à feira, você provavelmente constrói essa lista de compras. Quando você traz para sua casa, você organiza a sua semana, para que você, inclusive, nem desperdice os alimentos, né? Ou seja, você define o que você vai comer. Você pode muito bem se consultar num sábado à tarde e falar, nossa, hoje tá... por exemplo, aqui em BH está um calor do cão hoje de jeito nenhum que eu pensaria em comer uma feijoada ou uma macarronada, né? Eu pensaria em comer uma salada, uma coisa mais refrescante, mais leve. Agora, a criança, a gente não consulta ela para o que você quer comer hoje, filha? O que você quer comer hoje, filho? Até porque existe uma impressão aí na sociedade de que a criança reina demais, se a gente der escolha demais, se a gente der atenção demais, a criança vai pensar que ela é o rei, que ela tem o rei na barriga, né? Que ela define tudo, decide tudo, ela que manda. Enfim, na alimentação, ela pelo menos pode dizer não. Porque quando a gente manda a criança escovar dente, porque ela tem que escovar dente antes de dormir, por exemplo, ou na escola, quando a professora fala, agora nós vamos abrir o livro, agora nós vamos guardar os brinquedos, ou agora nós vamos pegar os brinquedos, ou agora nós vamos para a sala, agora é fila, que nós vamos lá para o ambiente externo fazer alguma coisa, existe uma obediência, né? Muitas vezes a criança queria continuar ali na areia, ela não queria voltar para a sala, né? Ou em casa ela queria continuar no desenho, queria continuar brincando, queria ir para a cama. Mas a gente mostra para ela a importância e, claro, dentro de uma certa organização de rotina, acaba que a criança aceita assim. Mas na alimentação ela pode falar que não quer comer. Não tem como você obrigar. Você pode ficar nervoso, o que é muito errado. Né? Isso enquanto pais, né? Você pode exigir que ela coma. No caso de professores,
Eu espero que não existam professores nervosos quando as crianças não comam. Eu fantasio isso. Será que eu estou certa na minha fantasia? Você quer que eu quebre sua fantasia, Agnes? Eu quero que você seja verdadeira. Eu aguento, vai. Infelizmente, assim, eu vou falar de uma posição de professora, né? E aí eu sempre explico de antemão uma coisa que eu falo sempre aqui, que e eu entendo no sentido de que a pessoa está fazendo o que ela acha que é melhor. Quando eu vejo professores que são mais, digamos assim, autoritários, decisivos, já tem que fazer, tem que comer, e falam até de uma forma meio, né, agressiva, nervosa, eu entendo, e até conversando com algumas pessoas que me dão uma certa abertura para eu conversar depois, eu entendo que são pessoas que estão fazendo o que acham que é o melhor. Acham que... e aí a gente pode até pensar nas pessoas mais antigas, né? Que acham que, olha, a criança tem que obedecer, eu tenho que ensinar ela como que na vida, e esse é o jeito certo, né? Para a pessoa é o jeito certo. Que eu aprendi assim, porque meu pai aprendeu assim, porque meu avô aprendeu assim, e assim vai. Então, vem desse lugar. Mas ainda que venha desse lugar, não é o correto. Ainda que venha de uma explicação, de uma justificativa, de uma boa intenção, no fim das contas, não é o correto. E infelizmente tem. A gente tem professores que acreditam que se a criança não comeu e ela deveria comer, ela vai lá e fala, tipo, você tem que comer agora, né? E enfim, não vou estender mais para não piorar minha relação com os meus colegas. Mas tem, infelizmente a gente tem. E pior, e aí vem de novo assim, para mim uma relação que deveria ser muito bem construída, mas que infelizmente na maior parte dos ambientes escolares não é relação família-escola. É uma relação que, como você até falou, né, a questão assim, do que manda na lancheira, o que não manda, o que comeu, o que não comeu, deveria ser sempre isso muito bem conversado com as famílias, né, com a expectativa, o que está acontecendo no nível mesmo de dia a dia. Não só no nível, né, de comeu ou não comeu, né, mas o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. E, infelizmente, essa relação não é bem construída em nenhum sentido, não só no lanche. E aí eu vejo como mãe e como professora, né, infelizmente, a maior parte, assim, muito, muito grande das escolas não constrói uma boa relação com as famílias, por conta de diversos motivos. Também a gente pode passar uma live inteira falando sobre por que isso não acontece, mas acaba não acontecendo. E, às vezes, até, né, uma conversa de uma família assim, mas olha, meu filho está chegando em casa com fome, ele não está comendo aqui. E aí, porque essa relação não está bem construída, às vezes a professora entende, então eu tenho que fazer as crianças comer a todo custo. Entendi. Então, seja na conversa, né, se for uma pessoa que converse mais, seja no grito, seja o que seja. Infelizmente, isso acontece. E é um dos meus objetivos de vida, é exatamente fazer o máximo que eu possa, né, e as lives fazem parte desse processo, que as professoras e professores entendam que é possível uma educação respeitosa. É possível. Por mais que o sistema dificulte a nossa vida, por mais que, né, como você falou, as rotinas às vezes são muito rígidas, dificultam a nossa vida. Por toda explicação justificativa que a gente vê na nossa vida de por que a gente não consegue fazer agora. Mas é possível mudar para fazer melhor. É possível. A primeira mudança... ela traz essa resistência, né? A mudança, mudar é sempre te levar de um lugar conhecido para um lugar que é novo, que é desconhecido. Então, as pessoas têm resistência de fazer diferente, mas, assim, eu sou nutricionista, não tem como eu não levantar a bandeira da alimentação. E, para mim, eu sempre estudei em escolas públicas e sempre fui muito boa aluna, porque eu sempre amei estudar. Minha brincadeira favorita era brincar de escolinha. Eu até achava que ia ser professora. E o que eu sinto hoje, quando eu olho para trás, assim, é que talvez o que mais fica para mim não é exatamente o que eu aprendi, né? Até porque muita coisa eu nem uso, né? Por exemplo, função matemática. Eu lembro que eu era boa nisso. Se eu for prestar vestibular hoje, eu não sei mais fazer, né? mas assim, ficou uma boa relação com as minhas professoras, uma admiração pelas minhas professoras, uma inspiração por várias delas, que eu não esqueço o nome, que eu lembro dos trejeitos, eu lembro das vestimentas, eu lembro da voz, né? E eu acho que os professores, eles deviam puxar na memória deles, porque eles já foram alunos, né, assim, no passado. E realmente, no final das contas, eu acho que o que mais importa, e isso tem a ver com o estilo de vida, isso tem a ver com o meu Agnes pessoal, é exatamente essa relação que a gente cria com as pessoas, com as situações, com as coisas.
E dentro da alimentação na escola, o que a gente pode fazer é que, independente de como seja construída a relação da alimentação daquela criança com a comida na casa dela, na escola eu vou tentar fazer bem feito. Na escola eu vou tentar construir o que eu posso. Se a minha contribuição é 10%, 20%, no caso de alunos que ficam integrais na escola, às vezes 50%, um pouco menos, 40%, eu vou contribuir com esse 40%. E quem sabe, toda vez que a criança comer na escola e for uma boa sensação, porque fica muito a sensação, ela registre essa sensação boa de comer à vontade, comer sendo ela, comer sendo respeitada, comer sendo protagonista do próprio comer, comer indivíduo ali formado, sendo visto, e ela não registre o jeito, às vezes, que em casa é largado, ou é cobrado, ou é exigido, ou é superestimulado, né? Eu sou nutricionista, sou uma amante, né, da minha profissão, assim, eu gosto muito do que eu faço, eu não seria outra coisa. E eu adoro ir a restaurantes, né, que tem muito a ver com a minha alimentação. E às vezes eu vou em restaurantes que a comida é maravilhosa, mas eu não fui muito bem recebida, tava um barulho, uma acústica ruim, um barulho muito alto, eu mal conseguia conversar com meu marido, por exemplo, estava muito quente, enfim. No final das contas, a experiência ela não sai tão positiva assim, mesmo tendo sido a cozinha, assim, trabalhou de forma maravilhosa, assim, foi perfeito. E já fui em vários restaurantes que a comida nem estava tão boa assim, mas foi tão gostoso, assim, o ambiente, a conversa que se teve ao redor da mesa naquele dia foi tão bacana, e a gente sai com a sensação de que eu quero voltar naquele restaurante de novo. Né? Então, eu estou dando esse exemplo porque, no final das contas, comer não é só o que está no prato. Né? Então, assim, a gente vai falar de lancheira, eu poderia trazer aqui para vocês, por exemplo, eu até posto essa informação, que também eu acho muito importante. Como que é uma lancheira perfeita, né? Então, assim, para os professores indicarem para os pais, os professores podem, inclusive, fazer um trabalho educativo com os pais na escola, com os alunos levando para casa, né? Super colaborativo, que eles consigam participar demais, que a educação acontece de maneira muito eficiente quando ela é assim, né? É preciso entender que não é só isso. Não é só se eu estou levando um alimento energético, um construtivo, a hidratação da água, um que traga vitaminas, né? E fibras, e papapá, e menos industrializado. Não é só isso. Se a lancheira da minha criança é perfeita, mas na hora que ela senta para comer, a professora fica, já comeu? Anda, vamos comer, anda rápido, vamos comer. Ó, tem mais 5 minutos. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Não dá. Isso é muito mais importante do que o conteúdo nutricional, efetivamente falando, do que tem naquela lancheira. Né? Então, para mim, eu prefiro pensar numa lancheira não perfeita, bioquimicamente falando, organização de nutrientes, que eu estou falando, mas que as professoras compreendam o que tudo isso quer dizer, né? Se for para eu escolher, para mim, na minha opinião, qual é mais importante, o comportamento da mesa é mais importante. Eu prefiro uma lancheira não tão boa assim. E aí, todo o resto do mundo pensa o contrário, né? E daí, Agnes, isso também entra numa outra questão que se expande ao momento da alimentação, porque o que você está falando é exatamente em relação a respeitar o tempo da criança, observar a criança, não rotular, não trazer aquele momento, né, o momento que você está falando em relação ao momento da alimentação, mas a gente pode trazer para todos os momentos na escola e fora da escola. A gente precisa construir experiências agradáveis, experiências que tragam um desenvolvimento saudável, para que lá na frente a relação daquela criança com tudo que rodeia ela seja uma relação saudável. Né? Aqui a gente está falando da relação com a comida, mas aí você pode estender para todos os outros tipos de relação. Quando o que a criança vivencia é rótulo, é pressão, não ser respeitada no seu tempo, ela vai carregar isso para a vida e vai ser extremamente prejudicial. A gente tem muitos adultos aí com problemas, né, de saúde mental, e se você for olhar, não vou dizer que é tudo, porque né, nada é 100% só uma causa, mas vai ter alguma causa. Vai ter alguma causa, vai ter passado alguma coisa pela infância em que aquela pessoa não foi respeitada,
no seu tempo ou em algum outro fator. Ela não foi respeitada. Então, o nosso papel como educadores, seja educadores como pais, né, no dia a dia, os educadores professores, você aqui nos educando, o nosso papel é realmente entender qual é a melhor forma da gente construir boas relações dessa criança com o mundo, para que ela possa, né, ela já e para que ela continue sendo uma criança e depois um adolescente, um adulto saudável, que perceba o que é ser respeitado. Não é? Exatamente. Então, assim, na alimentação, por exemplo, uma criança ou um bebê que os cuidadores, e aí nós vamos falar dos professores, nós vamos falar de babás, nós vamos falar de avós, nós vamos falar de pais, mãe, pai, qualquer um que cuida. Na hora da alimentação, está mais preocupado com a expectativa de volume ingerido, então, por exemplo, quando é uma papinha, aliás, a preocupação é sempre se comeu tudo, né, ou se comeu quase tudo, né? Existe uma expectativa daquele bebê e daquela criança que, além de aceitar de tudo, que ela coma tudo, né? Toda a quantidade. Gente, é pressão demais, né? Isso tudo aí. Mas, enfim, o que acontece? Muitas vezes, enche as colheres quando ainda é aquela bebezinha na creche, na escola infantil, que é bem novinha, o bebezinho, ou os pais em casa, enchem os garfos, enchem as colheres, volumes grandiosos mesmo nos talheres, porque já garanti em quase, sei lá, em 8 colheradas eu garanto tudo, todo o volume, né? A criança mal mastiga ou ela mastiga de maneira muito ineficiente, ela acaba comendo mais, porque muitas vezes ela já começa a ficar irritada, mas ninguém percebeu ou está fingindo que não percebeu para que consiga concluir com sucesso o objetivo, que é raspar o potinho, raspar o pratinho. Toda vez que a gente faz isso com a criança ou o bebê, a gente faz com que ele aceite sempre um pouco mais do que ele gostaria, então que ele ultrapasse a sensação de saciedade que ele tem. E qual é o risco disso? Ainda na primeira infância, vai ser uma criança, por exemplo, que vai comer sempre um pouquinho a mais. Para ela se sentir confortável a ponto de levantar da mesa do lanche lá na escola, ela precisa comer um pouquinho a mais, ela vai repetir, ou ela vai pegar o lanchinho do amigo que come menos, ou ela a professora vai ter que falar com a mãe, olha, come muito rápido, precisa mandar mais comida. Aí a mãe passa a mandar um volume maior. E às vezes a mãe critica, mas tá comendo demais, tá ficando muito caro esse lanche, nananã. Mas é porque lá na primeira, né, na introdução alimentar, ofertava demais, né, o interesse era que comesse demais. E o que isso pode acontecer? Um sobrepeso e uma obesidade infantil que leva a um adulto de baixa estima, que leva a um adulto que acha que a alimentação controla ele, que ele não consegue controlar a alimentação, que come demais. Aí vem outras doenças, né, que estão relacionadas à obesidade e sobrepeso. Um adulto que briga com a balança o tempo inteiro, se sente inseguro. Por quê? Porque, às vezes, lá na introdução alimentar, estava ofertando demais, né? Essa agilidade que a gente exige das crianças, a gente tem que entender que hoje, para a gente, né, nós adultos, comer vira uma coisa quase que automática. A gente consegue comer dirigindo, a gente consegue comer trabalhando no computador. Não deveríamos fazer nada disso, né? Não é certo, viu, pessoal? Mas a gente faz, né? A gente consegue. Se precisar, é possível. As crianças, elas estão aprendendo a comer. Elas não têm a desenvoltura, a habilidade, a eficiência que a gente tem com os talheres, eles não têm ainda, né? Eles estão em treino de talheres, estão aprendendo a cortar, né? Estão aprendendo a manipular aquilo bem ainda, e a gente quer que eles corram com a coisa. Muitas vezes a gente pica tudo pequenininho, já piquei, já parti tudo para você, tira a oportunidade de criança, né? Dela mesmo. Tentar, porque é tentando que se aprende. Aí a gente aprende que segurar o garfo de tal maneira é melhor, a gente ensina para ela, né? Ó, pega assim, vê se você acha mais fácil, ao invés de assim, né? E aos poucos a gente vai desenvolvendo essa habilidade, que tem tudo a ver com a escrita, com o jeito que vai pegar na caneta, com o jeito que vai pegar na giz de cera, com o jeito que vai pegar no pincel. Isso tudo, no final, uma coisa vai contribuindo com a outra, né? A gente tira da criança isso. E aí a gente vai facilitando demais, tirando a oportunidade de aprendizado à mesa, que é um lugar riquíssimo, um universo riquíssimo de aprendizados, vai fazendo com que a criança coma mais rápido, e essa agilidade faz com que ela não perceba nem a fome, nem a saciedade, vai fazendo com que ela não mastigue bem, e esses alimentos vão chegando mais íntegros do que mastigados no estômago, e a gente precisa entender que esses dentes, eles têm papel, né? Não é só para a gente sorrir, né? Existe um papel fundamental de mecânico, de maceração de alimento, né? Para que, ao chegar no estômago, a gente tem que produzir, a gente precise
produzir menos suco gástrico, menos enzimas digestivas, né? Lá na frente pode ser um adulto, por exemplo, com refluxo, um adulto com queimação de estômago, um adulto com gastrite, um adulto que vai precisar ir do nutricionista, a gente vai precisar ensinar a comer. Vai precisar ensinar a comer com calma, a mastigar direito, E a engolir com calma. Me corrija se eu estiver errado, tá? Você falou em relação a esse tipo de comportamento danoso com a criança, proporcionado com frequência a adultos obesos ou adultos que tenham tendência à obesidade por conta de não saber, né, controlar ali sua relação com a comida. E eu conheço pessoas que estabeleceram uma relação oposta. Foram tão obrigadas, enquanto crianças, que tem que comer, que na vida adulta passaram a ter uma relação danosa com a comida no sentido oposto, porque elas não gostam de comer. Elas não gostam. Não tem prazer nenhum, claro. Não tem prazer em comer. Comem porque eu sei que eu preciso me alimentar, senão eu vou desmaiar. Né? Mas eu conheço pessoas que realmente não gostam de comer. O ato de comer não é um ato prazeroso, é um ato mecânico necessário para continuar sobrevivendo. Sim, eu atendi uma paciente há uns anos atrás, 64 anos, e ela chegou para mim, o objetivo dela era que ela queria gostar de comer. Né? E a gente foi trabalhando em várias sessões, até que a gente chegou lá na introdução alimentar dela. Ela não era uma criança com muito apetite, ela não queria comer, quem cuidava dela eram as babás, que exigiam que ela comesse, porque as babás tinham medo quando a mãe descia. E quando a mãe descia do quarto, se ela não tivesse comido, a mãe batia tudo no liquidificador e fazia ela comer. E se ela vomitasse, ela tinha que comer de novo. Olha a relação que essa criança teve que ter com o alimento. Ela odiava sentar naquela cadeira. Ela tinha terror por esse momento, né? E esse terror pelo momento de comer não precisa de tanto. Eu estou contando uma história agressiva, violenta, triste ao extremo. Mas nós temos histórias que não são tão intensamente rudes e tristes, mas, porém, com tanta repetição, mesmo na menor intensidade, vai acontecendo a mesma coisa. Então, eu sempre exijo que coma, eu sempre quero que coma rápido, eu sempre quero que coma o que eu decidi. Esse autoritarismo do adulto, né, na hora do comer, é muito complicado, porque a criança se sente muito desrespeitada. Ela está botando para dentro do corpinho dela. Né? É um abuso, é uma situação abusiva, de verdade. Ah, você está exagerando. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando porque eu vejo todo dia no meu consultório, na minha clínica, questões que foram fundamentadas na infância, que são de lá. E aí, muitas vezes, o adulto imediatista, ainda mais hoje, né, como é o nosso mundo, querem resolver o problema objetivo deles com a nutricionista em 1 mês, ou em 2, ou olhe lá em 3. Em 3 já é tempo demais, que estão carregando por uma vida inteira, por um descuido, muitas vezes, sempre na melhor intenção, né? Como você disse, eu concordo, é sempre os pais, os professores, os avós, as babás, sempre na melhor intenção. Mas, na melhor intenção, construíram uma relação doentia com a comida, né? O desprazer, ele acontece. E o desleixo, né? Comer era para ser uma situação desejada, prazerosa, né? Então, acho muito legal quando os professores puderem ter, por exemplo, a oportunidade, quando o lanche ele é comunitário, de perguntar: oi, fulana, o que você trouxe hoje? Me conta o que você trouxe. Hoje fulana vai contar do lanche dela. Ou se o professor perceber que a configuração de lanche é muito discrepante, isso talvez não seja legal. Por isso que o olhar do professor ele é fundamental. Né? Se eu sei que uma aluna traz coisas muito legais e uma outra, coitada, não tem a lancheira olhado pelos pais, se ele promover essa questão de cada hora um ir lá e falar, talvez ele coloque essa que não tem a lancheira tão cuidadosamente elaborada numa situação, né, de preconceito, ou dela se sentir menor. Então, aí ele não vai poder fazer esse tipo de atividade, por exemplo, né? Mas, por exemplo, numa escola em que todo mundo come a mesma coisa, vamos falar sobre o que está sendo servido hoje? Esse suco é de quê? Ah, esse suco é de acerola. Que cor que é acerola? Vocês conhecem a árvore que dá acerola? Tem na nossa escola? Vamos lá ver hoje? Vamos colher? Vamos plantar? Pega a acerola fruta no dia que é suco de acerola, uma.
sabe? Olha, eu trouxe para vocês verem. Passa na mãozinha, sinta um cheiro. Que cor que é? É molinha? Ou uma para cada um? Vocês querem comer? Isso é educação alimentar. Isso sim, é assim que a gente promove hábitos legais em casa. Nem todos os pais conseguem fazer isso, 99% não consegue, né? Então, o arroz. Vocês sabem como que o arroz é plantado? Né? Da onde que vem o arroz? O arroz não vem de saquinho, o arroz vem de um lugar, da natureza. Mostra foto, mostra no celular, no próprio celular. Leva o arroz em grãos. Você sabe que existe arroz preto, arroz selvagem, arroz vermelho, arroz integral, né? Arroz arbóreo. Levem, né? Eu estou falando de um trabalho educativo no patamar de interesse, porque a criança ela vai criando interesse pelo alimento. E a gente traz com isso o que eu chamo de intimidade alimentar, que a criança fica íntima, amiga da cozinha, do alimento. Hoje vamos fazer arroz? E Agnes, deixa eu aproveitar que você chamou aí a história do arroz, eu me lembrei agora, nesse momento, de uma situação que eu vivenciei, esse ano. Eu estive numa sala por 10 dias apenas, né, numa sala de crianças de 4 anos. E lá tinha uma situação que tinha um aluno, né, ele tinha uma seletividade alimentar muito forte, e ele só comia arroz. Né, porque, só para contextualizar aí como que é o nosso dia a dia, eu sou professora da prefeitura, né, na cidade de São Carlos. Nosso dia a dia normalmente as crianças chegam, mais ou menos uma meia hora depois tem um lanchinho, que geralmente é um suco ou um leite, acompanhado ou de um pãozinho, ou de uma bolacha, ou alguma coisinha assim, né? Suco natural. Quando é suco natural mesmo. E aí o pão, às vezes, vem recheado com alguma coisa ou não. Varia bastante isso. Aí depois, né, mais ou menos 2 horas depois, aí vem o almoço. Né? Por volta ali das 10, 10h30 vem o almoço, para crianças, eu estou falando de meio período apenas, né? As que ficam integral, isso se repete na tarde. Mas para que fica meio período, e é de manhã, é esse lanche umas 8, esse almoço umas 10h30, e daí vai embora meio-dia. Aí para quem fica até de tarde, aí depois tem um outro lanche, tem um outro almoço no começo da tarde, e aí um lanche na saída, ou é lanche e jantar, varia. Mas enfim, o problema tinha uma criança que só comia arroz, ela tinha seletividade alimentar, só comia arroz. Como eu era nova naquela sala, e eu só fiquei realmente um tempo muito curto cobrindo uma licença, eu nem sei te dizer se a criança tinha um acompanhamento sobre isso ou não. É só que quando eu cheguei lá, a gente normalmente, as merendeiras colocam... Qual idade, desculpa? 4 anos. Tá, 4 anos. Normalmente as crianças recebem já o prato pronto das merendeiras, né, com as quantidades, e a gente entrega, né, para as crianças comerem, e normalmente elas têm a liberdade de poder comer tudo ou não comer tudo, pelo menos nas escolas que eu estive, né, aqui na prefeitura. Assim, não é uma coisa que... o que elas não querem, infelizmente, vai no lixo, e daí, como não foram elas que colocaram, é comum que isso aconteça, né, que coma só um terço, um quarto, um meio, o resto, lixo, né, e elas podem repetir, normalmente elas podem repetir o tanto que for. Mas, enfim, essa questão do lixo é outra história, né? Aí tinha que a criança poder se servir, tinha todo um trabalho aí que, nesse momento, na estrutura que a gente vive na prefeitura, não é possível. Mas aí tinha essa criança que só comia arroz. E tudo bem, beleza, seletividade alimentar, a gente, da minha parte, né, que não sabia o contexto, estava respeitando, chegava na hora do prato dela, eu pedia para a merendeira, coloca só arroz. E aí ia só arroz para o prato dele, né? Porque, no caso dele, se tivesse comida tocando, aí ele já não comia nenhum arroz. Né? Não adianta... Mas o que começou a acontecer? Nesses 10 dias que eu estava lá, mudou de 1 para 2 que começaram a pedir só arroz. Depois para 3. Depois para 4. No 10º dia, menina, assim, no penúltimo dia, dos 12 alunos frequentes, né, era uma turma de 20, mas dos 12 alunos frequentes, tinha 8 que estavam comendo só arroz. E aí eu comecei a ser pressionada que eu era a professora que estava deixando os alunos comerem só arroz. Socorro, eu não sabia o que fazer, Agnes. Não sabia. Não, o que eu fiz foi que, basicamente, eu já estava para sair de novo, porque a professora já ia voltar, né? Mas aí, meio que as agentes escolares coordenaram a situação e falaram assim, vocês vão voltar a comer tudo. E aí, voltou a todo mundo comer tudo. Só que, inclusive, esse menino da seletividade alimentar passou a receber o prato com tudo. E aí eu saí da escola. E aí eu mudei de escola. Não sei o que rolou depois. Mas o que a gente faz isso? Quando... Aí minha dúvida nesse momento eu não tive nem a oportunidade de experimentar o que eu poderia fazer. Mas olha, só sabendo só do que eu te falei agora, qual teria sido um caminho ideal
para que a seletividade alimentar de um não servisse de modelo ideal para os outros, né? Porque eu imagino que eles começaram a pensar assim, se ele pode, eu posso. Se ele só quer o arroz, eu só quero arroz também. E também tem a questão da imitação, às vezes é um menininho super legal, que, né, que os eu ia amigos falar admiram. isso. E o pior é que, E por aí... exemplo, em um dos dias, quando teve uma outra criança que foi uma das que aderiu, né, à moda do só arroz, ele falou, Pro, eu quero só arroz. Eu falei assim, mas você gosta de comer tudo. Aí ele, mas eu quero só arroz. E o pior, esse menino, então, pegou só arroz, aí um coleguinha do lado tinha pego de tudo, e ele começou a pegar a comida do colega. E eu falei, mas você pediu só arroz. Aí ele, mas agora eu quero outro. Então tá bom, então eu vou pegar lá na merenda. Aí ele, não, mas eu quero só arroz. Então, ao mesmo tempo que ele estava nessa coisa da imitação, ele queria imitar o amiguinho que só quer arroz. Mas ele queria comer as outras coisas. E aí a criança mesmo ficou o ideal, nesse embate. nessa situação que você me contou, Leia, era fazer um trabalho intensificado com a criança seletiva, né? Aí, a seletividade, a gente precisa entender que um certo grau de seletividade alimentar é normal, absolutamente esperado, inclusive, faz parte do desenvolvimento psíquico infantil dentro da alimentação. A gente espera, a gente deseja que as crianças fiquem minimamente seletivas. É importante. Isso tem a ver com criação de identidade, com o meu jeitinho de ser, com eu poder dizer não e ser respeitado. Isso tem a ver com a habilidade de conseguir se colocar, né? Isso tem a ver com muitas questões. Agora, uma super seletividade, né? Aí teria que ver, teria que estudar com a família. Na sua casa ele come de tudo? Será que ele não gosta dos outros componentes da merenda da escola, por alguma razão? Ou ele não come em lugar nenhum? Ele não come em lugar nenhum, ele só na escola. Então, assim, na verdade, teria que fazer um estudo bem intenso com esse menino de 4 anos, né? E isso teria que ter, com certeza, mais do que colaboração, teria que ter a participação da escola e da família juntos e procurar, né, lógico, os profissionais habilitados para isso, né? E aí a gente poderia falar da nutricionista, a gente podia falar da fono, que muitas vezes às vezes é uma questão de deglutição, né? A gente precisa investigar tudo. E a gente tem as TOs, que hoje têm trabalhado com seletividade alimentar de maneira maravilhosa, né? Que elas vão trabalhando com assistências. E a gente precisa entender que o autismo, né? Existem aí algumas questões bem envolvidas, bem ligadas mesmo com a seletividade alimentar, e a gente precisa saber como cuidar. Senão o problema ele aumenta, que foi o que aconteceu, né? Contaminou, né, a criançada toda, que achou maior barato poder mandar, né, ali. Eu consigo entender a alegria deles, assim, de comerem só arroz por um certo momento, mas, de fato, isso acaba interferindo demais, né, no aporte nutricional da merenda, né? O arroz é um alimento maravilhoso, né, energético, mas só o arroz fica deficiente mesmo. Né? E aí, falando como professora, eu fiquei nessa encruzilhada, Coitada. porque tinha as famílias que, né, as crianças começaram a ir com mais fome para casa, tinha a escola. Mas você entende que no caso desse menino, ele tem uma seletividade realmente muito aguça, assim, muito intensificada. Sim. Não é? A questão era a seletividade dele, que precisava ser respeitada, mas com a intenção de que ela diminuísse. Ele não precisava ser, a gente não precisava e nem deveria, de jeito nenhum, esperar que ele fosse um menino futuro que comesse de tudo, mas ele precisava começar a aceitar daí a pouco alguma coisa, né, que ele ia escolher, entendeu? Aí você fazer um trabalho com ele assim, dele entrar na cozinha, às vezes dele ver sendo cozido, aí eu tô pensando numa coisa que seria possível numa escola da prefeitura, né? Às vezes de falar com ele, hoje você tem falar sobre coragem, falar o que é coragem, um menino de 4 anos precisa disso, né? Falar dos super-heróis, a coragem, será? Aí um dia, estudo cada dia uma coisa, cada semana vai trabalhando uma coisa, é lento, é muito lento. Eu acho que a outra coisa que é bom você falar, a questão de ser lento, porque também, de novo, na nossa sociedade, na rapidez que a gente tem expectativa de que tudo tem um resultado muito rápido. Então, imagino, por exemplo, né, que eu estivesse nessa turma por mais tempo, e daí passasse uma semana trabalhando aos poucos, outra semana, meses, também eu imagino, imagino uma certa pressão da escola, assim, mas você está trabalhando,
e não está vendo resultado. Cadê o resultado? Né? E aí Cadê? Isso cai na sua eficiência enquanto professora, né? Tanto na avaliação dos diretores, da coordenação, sei lá, sobre você, tanto na sua autoavaliação, né? Então, eu não estou sendo habilidosa, eu não estou sendo eficiente. E aí cai nessa vaidade. Claro que eu estou falando... que fique claro que eu estou falando genericamente, gente. Se alguém assistir essa live e souber de qual escola que eu estou falando, porque deve ter gente que vai lembrar, quando a Leia estava naquela escola lá, não, mas a gente poderia ter casos muito parecidos. Né? A gente poderia ter casos de um aluno que come só fruta, por exemplo, não come nada de comida. Isso tudo é uma situação ótima, é um exemplo bom demais, dá para a gente falar muita coisa aí nesse exemplo. Né? O meu telefone está tocando. Vai tocar, tá? Vocês me dão licença, só para eu pedir para a Cláudia. Eu tô hoje com uma moça no ajudando. Ô, Cláudia! Não vai atender. Se não atender, já é. Desculpa, gente. Bom, então, o que acontece, assim? É um trabalho lento, possível, porém lento, muito lento. O quanto lento? Depende da criança, não depende da habilidade do professor, tanto assim, depende muito da aceitação da criança. Às vezes é uma criança tão insegura ao comer. O que traz segurança para a criança? Então, traz a questão dela se sentir desrespeitada, é um fator, né? Dela se sentir muito desrespeitada, muito pressionada, muito julgada, não olhada. Isso tudo pode interferir no como ela fica ali na mesa. Pode ser uma criança que ela senta para comer, mas a família briga demais. Na escola é muito tumultuado, tem muita briga também, briga entre os colegas, briga da professora com o colega. E é uma criança muito sensitiva. A gente sabe que as crianças, cada uma é de um jeito, né? Tem umas que nem ligam para nada, para falar o que você quiser, estão nem aí, são super seguras. Tem criança que, se você falar com um olhar espremido, você não precisa nem imprimir na voz. Se você falar com um olhar diferente, ela já se sente... A minha filha é assim, super sensitiva, super, tem que ser delicada, tem que cuidar muito do jeito que fala com ela, que às vezes você está falando nada demais, mas ela não gosta do jeito que você falou, sabe? E aí, tem que ter essa habilidade de olhar cada criança do seu jeito, né? De como... E aí, saber se comportar de acordo com isso. E aí, entender que, às vezes, essa insegurança veio também por uma doença. Sei lá, pegou uma gripe, pegou algo intestinal, vomitou muito, sabe? Trouxe muito desconforto. E aí, a criança, ela fica insegura, ela tem com medo de comer e vomitar, por exemplo, de novo. E às vezes o arroz é um alimento... Estou dando exemplo do arroz, mas poderia ser um macarrão, poderia ser a fruta dá uma segurança, porque quando vomitou foi comida, não foi fruta, sabe? Então, muitas coisas podem acontecer que trazem insegurança alimentar para a criança. Né? E aí, como que a gente muda o jogo, né? Como que a gente faz para essa criança ganhar segurança de novo? Intimidade alimentar é a melhor coisa, brincar com comida, brincar de cozinhar. Brincar de restaurante, não precisa ser um alimento de verdade. Pica papel e fala que é arroz, faz um monte de bolinha de papel e fala que é feijão. E, enfim, isso os professores podem fazer também. Um trabalho que eu acho que é muito mais eficiente do que, por exemplo, poderia fazer um prato e aí colocar a divisão da proporção do prato, o que é arroz, o que é feijão, o que é carninha, o que é legume. Não, poderia, mas vira uma pressão. A pressão de ter o prato daquele jeito todo dia, a pressão de comer naquela organização, a comida, a refeição. E aí eu não sei, para uma criança de 4 anos, com certeza isso não. Uma criança de 8, isso já é legal, né? Mas talvez para uma criança de 4, brincar mesmo, de casinha, de cozinhar, é muito mais legal. Né? Com massinha, com papel crepom, usa água de verdade, pega florzinha caída no chão do jardim da escola. Vamos fazer a coisa, isso aqui é um suco de quê? Um suco de... Aí, utilizem o que mais tem na escola. Um suco de mamão com laranja, a flor era amarela, por exemplo. Né? Então, assim, tem que usar muita criatividade, e eu sei que nem sempre dá tempo, né? Vocês têm tantas coisas para fazerem, né? Por isso que eu sinto que, por exemplo, a gente tem o PNE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa do governo, que está muito direcionado para a questão nutricional, né, do aporte nutricional, justamente por aquilo que eu falei no começo, de muitas crianças irem para a escola só para comer mesmo, né? Então, assim, com essa garantia. E essa segurança alimentar para o Brasil tem muito mais a ver com a criança estar comendo, né? Ter comida no prato.
né? A gente não conseguiu ainda chegar, por exemplo, e ter um nutricionista na escola para cuidar do comportamento, para cuidar de como que está sendo o manejo, né? Sempre a preocupação muito direcionada para o conteúdo nutricional. De novo, para mim isso é importante, mas é menos, né? Porque uma criança, você vê, né? Uma criança que não come arroz com feijão todo dia, ela sobrevive muito bem. Arroz com feijão, inclusive, só o Brasil come, tá? O resto do mundo não come. Todo mundo vive, né? Se for lá para o Japão, não come. Se for para a Itália, não come, né? No Canadá, não come. A não ser os brasileiros que estão por lá. Então, é uma pressão tão grande para comer arroz com feijão. Então, Estados Unidos nem se fala. Eu morei nos Estados Unidos, lá é lanche. Tipo, a alimentação para eles é lanche. Comida, arroz e feijão é comida exótica. Tipo, assim, aquele dia assim, nossa, vamos comer uma comida e eles, exótica, mexicana, né? Aí tem o arroz e feijão, mas o dia a dia não. O dia a dia é lanche mesmo. O dia a dia é pizza, é sanduíche, hambúrguer. Esse é o dia a dia do norte-americano. É assim, uma coisa de louco, 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 louco. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, onde que eu como, né, pro almoço? Vai na lanchonete ali, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu quero onde que eu como comida de verdade. Não, o que é comida de verdade? Só falando que a nossa comida não é de verdade. Pois é. E, então, Agnes, a gente está começando a chegar assim, nos finalmente do nosso horário. Como eu falei, que uma hora é nada, é nada. E você foi falando assim que sobre, né, a questão do PNE, do que falta e da questão de comportamento. E eu também preciso falar que, gente, quem precisar da Agnes aí auxiliando na sua escola, auxiliando nessa intermediação, professor, família, né, em relação à alimentação, professor, aluno e tudo mais, entre em contato, pode entrar em contato diretamente com ela, pode entrar em contato com a gente, que a gente, né, vai lá e passa para a Agnes e faz um trabalho, né, passa para ela ou faz um trabalho conjunto, enfim, dependendo da demanda. Então, entre em contato, porque é essencial. E isso eu já falei em um momento anterior, a Agnes também já falou, mas isso a gente leva para a vida, essa relação com a comida a gente leva para a vida. E o que você falou com a questão de, às vezes, não é uma agressão tão forte, né? Não é um gritar, mas são pequenas agressões, são microagressões que repetidas atrapalham completamente a relação daquela pessoa com a comida. Ela vai carregar para a vida de uma forma muito negativa, e não só a relação dela com a comida, mas a relação dela com o mundo. Então, vamos respeitar as crianças, respeitar elas no seu momento de alimentação, respeitar elas no seu momento de relação com o mundo, e vamos fazer esse trabalho conjunto aí, com a Agnes, com todo mundo que venha a olhar para esse olhar respeitoso. E Agnes, assim, eu vou deixar você falar, né, fazer um resumão aí de tudo. Eu queria que você fizesse isso, né? Tipo assim, então qual é o papel do professor nesse processo de alimentação? Então, qual é o papel do professor? Como que ele pode contribuir? E para as suas palavras finais, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto bastante sempre que eu falo com a Agnes. A gente já teve algumas conversas antes, sempre que eu falo com ela, e sempre sou relembrada do quão importante é respeitar esse momento também. Porque tem outra coisa que, assim, muito, infelizmente, muitas vezes, a gente, ainda mais quem é professor de educação infantil como eu, os nossos momentos que são só cuidado, né, bem entre aspas, só cuidado, que é a alimentação, a troca de fraldas, né, a limpeza e tal, são vistos como não educativos, e, na verdade, todo momento é educativo. Todo momento é educativo. Não existe lidar com crianças sem ter um momento educativo. Não existe, agora é só cuidado, não é educação. Agora é educação, porque agora ela está pegando a tesoura e cortando a folhinha, e isso é educação. Não, todo momento é educativo. Aí uma coisa que eu ia falar, uma vez uma colega minha de sala fez um trabalho maravilhoso, que foi simples, muito simples e maravilhoso, que foi, ela montou, né, a Lilian, se ela vir depois essa live, que ela costuma assistir as lives, ou se estiver vendo agora, foi um trabalho maravilhoso, que ela montou como se fosse um fogão de papelão, né? Fez um fogão de papelão e levou para a areia das crianças, o local que as crianças já costumam brincar na areia, levou esse fogão, levou panelas, copos e colheres de verdade, né? Colheres grandes de misturar e colheres pequenas de verdade mesmo, para coisas que ela já não usava na casa dela, estavam arranhadas, enfim, que não era mais para uso na comida, levou, e as crianças ficaram muitos dias brincando, né, com isso. E, claro, algumas vão perdendo de interesse, depois voltam e tudo mais, mas por muito tempo elas ficaram brincando de comer, né, nesse momento da areia. E tenho certeza que eu não sei, eu não cheguei a conversar com ela se ela tinha uma intenção específica, né, talvez trabalhar com alguma criança, alguma coisa, não sei,
mas mesmo que ela não tivesse tido esse objetivo específico, com Com certeza ela ajudou deve aquelas ter crianças alcançado. a terem uma relação melhor com a comida. Porque ali, diferente do que às vezes a rotina escolar obriga, ali elas tinham a liberdade de comer no tempo delas, né? De brincadeirinha, mas comer no tempo delas, De preparar cozinhar o o que que elas quisessem, quisessem, né? preparar o que E o aprender quisessem. brincando é divertido e né, é o que mais consegue ser eficiente mesmo, é alcançar de verdade, assim, né? Eu acho que a nossa comunidade, ela está muito preocupada em, né, assim, então, meu filho aprendeu, está alfabetizado, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, meu filho está contando até tanto, e acaba de se despreocupando, tirando um pouco o olhar de questões, assim, que tem a ver com o caráter da criança, que tem a ver com aquele indivíduo que está se formando mesmo, que vai ser um adulto daqui a pouco, né? Eu acho que o compromisso do professor na alimentação deve muito ser expandido, né? E ele pode, se ele se vê, né, pequeno nessa construção, convidar os pais para uma reunião, né? Talvez não falar que o tema será esse, que se falar muitos pais não vão comparecer, né? Mas pegar uma reunião e centralizar esse assunto de projetos, de apresentação de ideias, né? De receitas que eles podem. Vou trabalhar esse mês, nós vamos falar um pouco sobre alguns legumes, e eu vou fazer umas receitas, escrever umas receitas, né, digitar umas receitas com aqueles legumes. Por favor, pais, façam em casa, mandem no lanche de tal dia. Então, no lanche da última sexta-feira do mês, tem que ser todo mundo o mesmo lanche, por exemplo, quando a escola, os pais aqui mandam para a escola. Quando é a escola, vocês alinharem com o cardápio lá da merenda e fazerem um trabalho já pensando nisso. Esse mês vai ter tal alimento, abóbora. Vamos conversar sobre a abóbora, então. Vamos fazer a abóbora do Halloween, a gente pode ir para isso, vamos fazer lanterna de abóbora, vamos fazer doce de abóbora. As próprias crianças podem fazer muitas coisas, né? Por exemplo, um doce de abóbora, que é basicamente abóbora, açúcar e água, cravo da Índia, vocês podem botar tudo na sala, as crianças mesmo jogando, e só vai para a cozinha para cozinhar. As crianças levam para a cozinha, as crianças podem esperar lá enquanto vocês contam histórias sobre abóboras, e aí elas vão sentindo o cheiro, elas vão sentindo o aroma, depois fica pronto, elas vêm colocando nos potinhos, eles podem esfriar e elas mesmas podem servir em potinhos, né, que fica melhor ainda. Algumas vão experimentar, outras não vão experimentar, e tá tudo bem, porque a ideia era só ter contato, a ideia não era que elas comessem no final. Eu acho que os professores precisam aprender a isso, que vocês têm a ver, a importância do professor é no processo, não é no final o que vai acontecer, é o processo, né? A minha importância é o que eu vou conseguir, né, trazer para o hoje, para minha relação, para essa história que eu estou contando com essa criança, a história da vida dela, né? Se comeu depois, se comeu e parou de comer, aí tem outros fatores, mas na escola vocês podem cuidar do processo. E pode ser um processo afetivo, cuidadoso, amoroso, respeitoso, sem pressa, sem pressão. Vocês podem ser os amigos da alimentação ali da criança enquanto está no círculo escolar. Eu acho que vai ser um presente assim, de um tamanho para essas crianças que vocês não têm ideia mesmo. É isso. Exatamente. Então, Agnes, mais uma vez, então, muito obrigada. E que a gente possa ter mais profissionais como você com esse olhar que vai para além do, né, no caso da nutrição, para além do nutricional, do bioquímico, como você falou, né, que tem um olhar realmente para o todo, para o integral, para a criança, para o adulto, para a relação de bem com todo mundo, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que tenham aproveitado algumas coisas, e qualquer coisa, estou aberta aí. Não, e você falando as coisas, já fiquei aqui louca da vida de querer pensou em fazer um um monte curso de coisa. com você. Já veio aqui, gente, ó, o momento aqui tá ainda ao vivo, vai ficar registrado. Já fiquei assim, gente, tem que trazer alguém para fazer um curso agora, montar um curso agora, todo mundo tem que ouvir isso, no nível mais detalhado ainda, tipo, para ontem. Bora montar esse curso. Cadê esse curso? Então a gente ainda vai conversar muito, pode esperar. Combinado. Então tá bom. Querida, um ótimo final de semana para vocês, né? Está chegando aí o Natal, Feliz Natal para todos. Pois é, um beijo, gente. Um Tchau, beijo, tchau. tchau.